Ok, meus amigos, vamos iniciar hoje mais uma questãozinha ou várias questões de trigonometria. Veja o que diz a questão de número 36. Seja n o número de soluções da equação no intervalo de 0 a 2π. Então, quando falar intervalo, verifique se é aberto ou se é fechado. Como assim, Pacífico? Colchete para dentro indica fechado, colchete para fora indica aberto, para verificar se os extremos estão ou não no intervalo. Então, n, quer dizer, ele quer o número de soluções da equação. Então, a nossa equação é a seguinte. A equação é 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x é igual a 0. O x pertence ao intervalo de 0 a 2π. Intervalo fechado, colchete para dentro fechado. Se nós observarmos, aqui nós temos duas funções, cosseno e o seno. Numa equação, deixar em função de uma só relação, de uma só função. Então, no lugar do cosseno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Naquela relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, fica 1 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de x, que eu substituí por 1 menos seno ao quadrado de x, mais seno de x igual a 0. Desenvolvendo, eu tenho 1 menos 2 mais 2 seno ao quadrado de x mais seno de x igual a 0. A equação fica pronta. 2 seno ao quadrado de x mais seno de x, 1 menos 2 dá menos 1. Isso é igual a 0. Nós temos aqui uma equação do segundo grau com a variável seno de x. É um hábito que nós temos pedir ajuda dos super-heróis. Seno de x eu chamo de y. Fazendo isso, nós vamos ter a seguinte relação. 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. Então, nós temos... Então, veja aqui comigo. 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. Vamos usar o nosso delta, certo? Vamos determinar as raízes da equação usando o nosso delta. Delta é b ao quadrado menos 4a, que é 2, vezes c, que é menos 1. Eu vou ter 1 mais 8, menos com menos dá mais 8. Então, fica 9. Então, meu y vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso é 9, dividido por 2a, no caso a igual a 2. Eu tenho menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 4. Dois valores possíveis para o y. Menos 1 mais 3 sobre 4. A outra raiz, menos 1 menos 3 sobre 4. Ficamos com 2 quartos. Simplificando, gera meio. Vamos ter menos 4 sobre 4, menos 4 sobre 4. Simplificando, dá menos 1. Então, nós temos essas raízes da nossa equação.
Só que, lembrando que os valores de y é seno de x. Então, nós passamos a ter seno de x igual a meio e temos seno de x é menos 1. Ora, seno de x igual a meio e seno de x igual a 1. Ora, meio é esse valor aqui, no eixo dos y. Então, seno igual a meio, existe 2 pontos no intervalo de 0 a 2π. Seno de x igual a menos 1, então existe esse ponto aqui. Lembre, na questão, ele não está pedindo as raízes. Ele quer o número de raízes. N representa para nós o número de raiz da equação. Então, quantas raízes nós temos? Resposta, 3 raízes. Então, nós temos 3 raízes, que é, quando o seno é meio, existe 2 raízes, quando o seno é igual a menos 1. Então, N representa o número de raízes. Resposta, o meu N é igual a 3. Então, nós temos 3 raízes. Então, resposta correta. Item correto, C de casa. Então, essa equação, ela possui 3 raízes. Aqui, aparecendo um novo assunto, que é o arco seno, que são as funções inversas. Se eu tenho seno, a função inversa é arco seno. Se eu tenho cosseno, a função inversa, arco cosseno. Se eu tenho tangente, a função inversa é arco tangente. Então, vamos tentar entender como é que funciona isso aqui. Eu tenho que θ é igual a arco seno de raiz de 3 sobre 2. Ele pergunta, determine θ. Quem é que o arco seno é raiz de 3 sobre 2? Então, as funções trigonométricas. Então, vamos ver aqui, só um pouquinho de assunto. F de x é igual a seno de x. No ciclo trigonométrico, o valor máximo que o seno pode assumir é mais 1. O valor mínimo é menos 1. O valor máximo é 1, o valor mínimo menos 1. Se nós pegarmos os valores 0, π sobre 2, π menos π sobre 2. Então, se tentarmos fazer, 0 é 0, aqui nós temos menos 1, que é 0. Então, a função seno tem esse gráfico. E aqui continua. E aqui continua. Mas, senhores, para que a função tenha inversa, para que eu possa calcular a inversa da função seno, que passa a ser arco seno de x, o que eu tenho? Essa função, ela tem que ser bijetora. Então, ela tem que estar definida só nesse intervalo. Então, a função para que tenha inversa, a função f, ela tem que estar definida de menos π sobre 2, para ser bijetora, até π sobre 2, para ter inversa.
e A, e aqui, no menos 1 até 1. A inversa, ela é definida ao contrário. Ó, ela é definida de menos 1 a 1 a menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, quando eu falo a função inversa, lembre que elas têm que estar definidas. A função seno tem que estar definida de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok, então vamos pegar a questão. Θ é igual ao arco seno de raiz de 3 sobre 2. Ó, a regrazinha para desmontar, você só faz isso. Ó, seno de θ, ó, seno de θ vai ser simplesmente raiz de 3 sobre 2. Agora, no círculo trigonométrico, o seno, ó, a função arco seno, ela está definida de menos π sobre 2 até π sobre 2. Em outras palavras, ela tem que estar no primeiro e quarto quadrante. Então, a função tem que estar no primeiro e quarto quadrante. Então, seno positivo está no primeiro quadrante, seno negativo no quarto quadrante. Qual é o ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo é, na realidade, 60 graus. Seno de raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante. Se fosse negativo, estaria no quarto quadrante. Então, aqui eu teria 60 graus. Em radiando, isso é igual a π sobre 3. Em radiando, seria π sobre 3. Então, vamos ao gabarito. π sobre 3. Então, o item correto está no item A de alegria. Resposta correta, A de alegria. Próxima. Questão, agora, meu amigo, número 38. Diz assim: calcule o valor do cosseno inverso de raiz de 3 sobre 2. Essa notação, ó, essa notação é da função inversa. Não é o inverso do cosseno. Isso aqui é da função arco cosseno. Essa notação matemática. Então, veja comigo. A função f de x é igual a cosseno de x. O valor máximo que o cosseno pode assumir é mais 1. O valor mínimo é menos 1. Se nós jogarmos, aqui eu tenho 0, tenho π sobre 2, tenho π, tenho 3π sobre 2, o valor máximo é 1, o valor mínimo menos 1. Cosseno de 0 é 1, aqui. Então, meu círculo, ó, a função, ela tem essa característica aqui, continua. Isso aqui também continua. Para que a função tenha inversa, ela tem que ser bijetora. Então, essa função, ela está definida de 0 a π. Então, para que a função tenha inversa, a função f de x, ela tem que estar definida de 0 a π. O valor máximo, ó, de 0 a π, de menos 1 até 1. De 0 a π, de menos 1 a 1. A função inversa,
A função inversa é a função arco cosseno de x. Essa função inversa, ela está definida de menos 1 a 1, vai até de 0 a π. Então, lembre, a função seno é de menos 1 a 1, de menos π sobre 2 até π sobre 2. No ciclo trigonométrico, certo? Ó, no ciclo trigonométrico, a função cosseno, ela está definida no primeiro e segundo quadrante. A função cosseno, ela está definida no primeiro e no segundo quadrante, tá certo? Que é de 0 a quem? A π. Então, eu tenho, ó, de 0 a π, já está definido. O valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. O valor máximo é 1, certo? O valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Vamos agora resolver a questão. Isso aí só foi a teoriazinha para a gente ter uma ideia. A questão que nós temos é a expressão é cosseno de menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Nós podemos reescrever assim: cosseno de arco cosseno de raiz 3 sobre 2. Segredozinho, toda a vida. O arco, qualquer que seja ele, batize ele. Vou chamar de A. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, chamei de A. Elimine a presença do arco. Então, só é fazer esse movimento. Cosseno de A vai ser igual, ó, cosseno de A vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E a expressão que ele quer é exatamente quem? Cosseno de A. É exatamente o que o amigo está pedindo, que é o cosseno de A. Então, encontramos, ó. Tá aqui o cosseno de A e ele quer cosseno de A. Então, a resposta, quem é cosseno de A? Raiz de 3 sobre 2. Poderíamos ter usado uma propriedade de inversão de função f de menos 1 de x, isso é igual a x. Ó, função cosseno, função inversa. Então, sobra quem? Raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta da questão. Raiz de 3 sobre 2. Está no item A. Essa é a questão de número 38. Temos aqui também um pouquinho de tangência. Ora, calculo o valor da soma. Então, já tenho pacífico, já tenho uma resposta pacífica. Beleza. Ó, a expressão está definindo como sendo tangente da tangente de menos 1 de 5 mais tangente da tangente de menos 1 de 10. Passando para a simbologia, tangente, arco, tangente 5,
mais tangente, arco, tangente, 10. Então, qual é a propriedade? Vamos lembrar da propriedade que foi vista há pouco tempo. Propriedade que foi vista há pouco tempo, que, se você tiver f de menos 1 de x, composição, isso é igual a x. Então, implica, esse aqui é igual a 5, mais esse aqui é igual a 10. Então, a expressão é igual a 15. Simplesmente isso. Então, o valor da expressão é igual a 15. O item correto, A de alegria. Deixa eu lembrar vocês, aproveitar, como ele falou da teoria da inversa da tangente, nós temos aqui a função f de x é igual a tangente de x. O gráfico da tangente, senhores, o gráfico da tangente, então nós temos menos π sobre 2, ela não está definida, porque o seno é zero, ela está definida no zero, ela não está definida no π sobre 2, no π é zero, ela não está definida no 3π sobre 2. E aí, por que isso? Porque a tangente é igual a seno sobre cosseno. Ela não está definida onde o cosseno é igual a zero. Então, o gráfico dessa função, simplesmente isso. Esse é o gráfico da função tangente. Aí, meu amigo, para que ela tenha inversa, ela tem que ser bijetora. Então, eu vou escolher só um pedacinho desse. Então, a minha função tangente, para ser bijetora, ela tem que estar definida de menos π sobre 2, até π sobre 2. De menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, ela está definida em quem? Nos reais. Porque pode ser, ela está definida em menos π sobre 2, então ela pode pegar qualquer valor máximo ou qualquer valor mínimo. A inversa, agora é o que me preocupa, a inversa da função f de x é arco tangente, certo? Arco tangente de x. Então, essa função inversa, ela está definida de R a menos π sobre 2 até π sobre 2. Um detalhe aqui, alerta, um detalhe. Qual é o detalhe? Esse intervalo não é aberto ou fechado. Por quê? Porque ele não está definido π sobre 2. Então, isso aqui tem que ser intervalo aberto. Tem que ser intervalo aberto. Por quê? Porque π sobre 2, o cosseno é zero. E ele não está definido nesse intervalo. Então, isso aqui fica simples, sem dificuldade nenhuma. Certo? Nós temos agora, amigos, a questão de número 40. Que você tem uma expressão, veja aqui o que você tem. Seno de 2 arcos seno de meio, mais
arco seno de 2 cosseno de π sobre 3. Essa expressão vale. Qual é o segredo dessa questão? Como resolver? Uma super dica. Chame isso aqui de A. O arco seno chama de A. Outro, isso aqui dá para resolver. Primeiro resolve isso aqui, você vai resolver isso aqui. Cosseno de π sobre 3. Multiplique por 2. Aí você tem o arco seno. Tente resolver. Tente. Isso vai ficar como desafio. Eu volto daqui a pouco.